Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal de vídeos da Sinal Center. Hoje a gente vai falar sobre as principais dúvidas sobre tintas para demarcação viária. Basicamente a gente vai pegar as perguntas mais comuns que a gente recebe e responder nesse vídeo. Então vai ter todo tipo de informação sobre as tintas. Bom, a primeira pergunta é: toda tinta para demarcação viária é igual? Não. Existe tinta para demarcação viária à base de água, à base de solvente, termoplástica, plástico a frio, entre outras. E cada uma vai ter uma aplicação específica, durabilidade, método de aplicação, entre outros tipos. Qual a tinta mais durável para demarcação viária? Bom, nesse caso fica entre a termoplástica e a plástica a frio. Tá? Essas são as tintas que têm mais durabilidade para demarcação viária. O que influencia na durabilidade da tinta? Bom, influencia principalmente o tipo da tinta, a fabricação, ou seja, a qualidade dela, né? Então eu posso ter uma tinta à base de água de um fornecedor com uma excelente qualidade, que vai durar lá 2, 3 anos, e uma que é feita com materiais de baixa qualidade, com uma fórmula ruim, de custo reduzido, aí você vai ter uma durabilidade, por exemplo, 6 meses, 1 ano. Então, o tipo e também a qualidade dessa tinta, se ela cumpre norma, se ela realmente é uma tinta de qualidade que vai ter essa durabilidade esperada. Quanto tempo leva para a tinta secar? Bom, em média de 30 a 60 minutos. Óbvio que depende do tipo da tinta também. A base de água deve levar um pouco mais de tempo para secar, se o tempo estiver úmido. Uma base de solvente, por exemplo, num tempo seco, com muito sol, vai secar extremamente rápido. A termoplástico tende a secar um pouco mais rápido que as demais, porque é por calor, né? Ela derrete e depois seca, mas uma média de 30 a 60 minutos, algumas mais, algumas menos, dependendo da situação e do tempo ali. A cor da tinta interfere na visibilidade da sinalização? Sim, a tinta amarela e a branca são as mais visíveis porque elas vão dar mais contraste no asfalto e também vão refletir mais quando você tiver a microesfera de vidro, né? Imagine uma refletância numa tinta de cor preta, não vai voltar a luz. Já numa tinta branca ou em uma amarela, por exemplo, a luz vai voltar com mais facilidade, então interfere na visualização, sim. A tinta para demarcação viária pode ser aplicada em qualquer clima? Não, ela tem que ser aplicada em climas secos, de preferência de sol, que não tenha umidade ou chovido nas últimas 6 ou 8 horas. Aí você pode garantir uma durabilidade dessa tinta. Caso for aplicada num tempo muito úmido ou garoando ou chovendo, essa tinta vai descascar e vai dar problema. O uso de microesferas de vidro melhora a visibilidade noturna? Sim, é ela que garante essa retrorefletividade, essa refletividade à noite, né? Então, ela que vai refletir a luz do farol para voltar para o olho do motorista. Então, sem a microesfera não tem esse efeito refletivo e visibilidade noturna. É necessário fazer a manutenção da tinta para demarcação viária? Sim e não. Na verdade, se for uma tinta à base de água usada num lugar com muito tráfego, por exemplo, você vai ter que repintar de 1 a 2 anos. Então a manutenção seria refazer o serviço. Já se você tiver aplicado um termoplástico, por exemplo, que é uma tinta de alta durabilidade, no local que não tenha muitos veículos, talvez você tenha que lavar essa pintura para que ela volte a ficar com uma estética bonita. Mas é só questão estética daí e também de contraste e de visualização. A tinta à base de água é menos resistente à base de solvente? Não, na verdade elas têm a mesma durabilidade, o que muda é o tipo de aplicação de cada uma. Se a base de água ela é mais sensível à umidade, ao clima, então se for aplicada num tempo, por exemplo, úmido ou chuvoso, pode ser que ela descasque mais rápido ou saia mais rápido. A base de solvente você não tem tanto esse problema, mas se elas forem aplicadas em condições ideais, você tem a mesma durabilidade. A tinta pode ser aplicada em superfícies molhadas? Não, de nenhuma forma. Se ela for aplicada em superfície molhada ou úmida, ela vai descascar porque ela não vai ter aderência, isso qualquer uma delas, tá? Então tem que estar seco. A espessura da camada da tinta influencia na durabilidade? Sim, 100%. Geralmente as tintas à base de água e solvente são aplicadas entre 0,4 e 0,6 milímetros. Então, se colocar menos camada, menos durabilidade, mais camada, mais durabilidade. Já um termoplástico, por exemplo, é aplicado de 1 a 2 milímetros, então já vai ter uma durabilidade muito maior e o tipo do material também propicia essa durabilidade. Então, influencia na durabilidade sim, quanto mais grosso, mais durável. A tinta para demarcação viária pode ser aplicada manualmente? Pode.
principalmente a base de água e solvente. Nesse caso, elas podem ser aplicadas com rolinho de lã de carneiro e com fita crepe. Já termoplástico, plástico a frio, exigem um maquinário específico para essa aplicação. Então, as básicas podem. O tráfego intenso desgasta mais rapidamente? Sim, quanto mais tráfego de veículos, mais desgaste, porque tem mais abrasão, né? Esse pneu está desgastando aquela tinta, se é uma área de giro, se é um veículo pesado, então influencia sim. Existe uma norma que regulamenta o uso de tinta? Sim, existem várias normas, para a base de água, para a base de solvente, para termoplástico. Eu não vou citar todas aqui, mas é importante você saber que cada uma delas tem normas específicas. Então, por exemplo, a solvente tem a BNT NBR 11862, que garante um X perfil de qualidade para essa tinta. Então, é importante que você procure tintas que tenham esse perfil de norma para você garantir a sua qualidade. Todas as tintas para demarcação viária possuem propriedades antiderrapantes? Não. Na verdade, elas tendem a ser um pouco abrasivas, mas com o uso de microesfera ela fica bem lisa, né? Então, imagine uma faixa de pedestre, pode alguém escorregar ali, existem aditivos ou componentes que você coloca depois que tornam ela mais antiderrapante. Então, nesse caso de ciclofaixa, faixa de pedestre, é interessante você perguntar ou procurar esses aditivos antiderrapantes. A tinta refletiva é obrigatória em todas as vias? Sim. Após uma empreiteira fazer a obra de asfalto, ela é obrigada a entregar essa obra. Para ela entregar, ela tem que estar demarcada. Então, sim, tem que fazer. E geralmente essas empresas têm que fazer uma pintura provisória para liberar o tráfego, porque pode causar acidentes, e depois ter que fazer uma pintura definitiva que vai durar lá mais 2, 3 anos. O uso de tintas ecológicas para a demarcação viária está crescendo? Sim, 100%. Já na Europa é uma tendência, né, de não usar tintas à base de solvente, por causa do descarte desse solvente, que é poluente, agride o meio ambiente, e a tendência é utilizar tintas à base de água que você não tem esse uso de solvente ou soluções ecológicas. A qualidade da tinta influencia na economia a longo prazo? Sim, 100%. Quanto mais qualidade, menos você vai ter que fazer, né? Então, pode ser pegar uma tinta de baixa qualidade, você vai pintar em 6 meses, você vai ter que pintar de novo. Se pegar uma tinta 30% mais cara, que é de muita qualidade, você vai ter o dobro ou o triplo da durabilidade, você vai ter metade do custo. Então, 100%. Por isso que é importante saber se a tinta que você está comprando cumpre realmente as normas da BNT. Tintas para demarcação viária podem ser utilizadas em ambiente externo? Sim, desde que a superfície não seja completamente lisa, ela tem que ser porosa, como um aspecto de asfalto ou concreto poroso, né? Se for um concreto usinado, liso, que a gente vê, por exemplo, em estacionamento de shopping, ela não vai ter aderência porque ela não é projetada para aderir nesse tipo de superfície. A temperatura do solo influencia na aplicação da tinta? Sim, de preferência tem que estar quente. E se tiver muito frio, sei lá, pegar um local que esteja uma temperatura muito baixa, a tendência é que esteja úmido também. Então, a temperatura ajuda nessa secagem desse asfalto, que ele é por baixo também. Então, ajuda. Óbvio que tem uma margem ali que você pode aplicar com segurança, mas o ideal é que esteja mais quente. Mas não tem problema se tiver frio também, mas acaba influenciando. Existem tintas fotoluminescentes para demarcação viária? Sim, mas não são normatizadas no Brasil e nem utilizados com frequência. As fotoluminescentes são aquelas que brilham no escuro e não refletem, mas é um custo muito elevado e não tem norma específica para esse tipo de tinta no Brasil, talvez mais para situações exóticas ou situações muito específicas. Tem alguns fabricantes que fazem, mas como eu disse, não tem norma. A aplicação de tinta viária requer profissionais especializados? Depende do tipo da tinta. Se for a base de água e a base de solvente, qualquer um pode aplicar com um rolinho de lã de carneiro e você pode fazer essa aplicação. Se for no termoplástico, um plástico a frio, exige equipe especializada, maquinário, aí é outra conversa, realmente daí tem que ser uma empresa especialista nisso. Mas se for um estacionamento, por exemplo, de um centro comercial, você pode utilizar qualquer uma dessas duas aqui. A base de água, a base de solvente vai servir bem. A tinta para demarcação viária pode ser removida facilmente? Na verdade é bem difícil remover. O que geralmente as empresas fazem é aplicar uma tinta preta por cima dessa tinta amarela ou branca para esconder, né, para tampar. E para remover pode ser feito com um disco de desbaste manual, um disco de aço lá com alguma ponta específica bem dura que vai remover, mas vai machucar um pouco o asfalto, ou com um jato de água de alta pressão, aí vai fazer essa remoção, mas nesse caso daí exige uma equipe especializada. Geralmente as empresas
pintam de preto, ou também tem algum tipo de tinta removedor que pode fazer essa remoção, mas não é tão fácil assim, é meio complexo. Bom, aqui a gente respondeu 24 dúvidas sobre tintas para demarcação viária. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um abraço e até a próxima.